Então, assim, só fazendo um apanhado, né, para a gente situar. Então, a primeira parte, né, de O Livro dos Espíritos, ela é dividida em introdução e prolegômenos, por quê? Na parte onde é intitulada Introdução, é quando ele faz um grande apanhado daquilo que vai discorrer a obra. Ou seja, são parágrafos onde ele vai fazer sem grande esmiuçamento, né? Ele não aprofunda muito, mas ele carrega em si, como eu estava dizendo, né, um grande conhecimento já. E lá dentro dos capítulos é que ele vem fazendo esse esmiuçamento e vai aprofundando em cada um dos tópicos que ele tinha trazido em introdução. Já em prolegômenos, que a palavra também quer dizer introdução, prolegômenos também quer dizer isso, mas só que ele faz é como se fosse um estudo do propósito da obra, né? Então, ele vai apresentar, por exemplo, quem foram os autores e qual a proposta da obra. E, por conta disso, existe essa divisão. Eu vou falar mais adiante, né, já quase no finalzinho, a gente vai fazer um breve apanhado do que são os prolegômenos. Falamos sobre o princípio vital, falei sobre tudo isso, não falamos? E falamos também sobre o princípio de perispírito. Ficou claro para vocês o que que era? Posso continuar? Posso dar continuidade na matéria, no nosso estudo de hoje? Senão, a gente vai dar um leve apanhado também, viu, gente? A gente não precisa passar por cima, não, que a gente não é trator, né? Então, vamos tratar aqui também de uma definição que abrange a matéria anterior quando a gente fala de espírito. E é importante que a gente entenda que espírito é algo, apesar de não ser concreto, é algo real, né? Que pode ser entendido através de nossa visão, audição e tato. Então, quando a gente pensa em espírito, que é o espírito, nós não estamos falando de algo que seja, por exemplo, algo que esteja na nossa abstração. Imagine um espírito, né? É o que é isso? O que é isso? É algo que só está na minha cabeça? É algo que está na imaginação do coletivo, por exemplo? Não, é algo real. Não é porque você não pode tocar que ele não exista. Então, é importante que a gente faça essa, esse, esse molde de atenção, porque disso aí a gente vai, mais lá na frente, entender, por exemplo, o sentido da mediunidade, tá? Se a gente não entender o espírito como algo real, a gente também não vai entender por que existiriam os médiums. Por que o médium faz? Qual o sentido de existir mediunidade? Se aquilo, vamos dizer assim, o objeto de estudo estaria apenas na minha cabeça, vamos dizer. Vamos dizer, eu sou médium e eu estou imaginando o espírito, então eu estaria intermediando o quê? Porque o médium é quem? O intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. É o fio que liga, né? Nós estamos, nós enquanto médiums, estamos materialmente aqui, né? Nós estamos encarnados e fazemos uma ponte com esse mundo real, porém invisível, que é o mundo espiritual. Então, quando ele diz assim, por exemplo, que os espíritos eles são entendidos através de visão, tato e audição, é por meio disto, é por meio da mediunidade que se faz, conhecido o mundo dos espíritos. E aí ele vai fazer também, vai discorrer sobre as diferentes classes dos espíritos. Porque a gente já entendeu, por exemplo, né, ou estamos procurando entender que existem espíritos, ok? A gente diz há espíritos, e aí a gente
Bom, pelo menos eu estou tentando entender tudo isso e estou tentando compreender de modo que isso se torne uma verdade dentro da minha cabeça. Por isso que eu me propus a estar nesse curso, para entender que é isso, que há espíritos. Porque a partir disso, a gente vai ter todo um descortinamento de dúvidas que pairam na nossa cabeça de para onde eu vou, de onde eu vim, e todas aquelas questões filosóficas que vão surgindo a partir dessa pergunta tão simples, né? Há espíritos? E esse é o ponto. E aí, vamos partir do preceito que todos nós já entendemos que há espíritos. Pronto. Entendemos que há espírito? Entendemos. Vem cá. Todos os espíritos são iguais? Todos os espíritos pensam da mesma forma, agem da mesma forma ou não agem da mesma forma? Estão num patamar equivalente? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Primeiramente, quem são os espíritos? De que espíritos estão falando? Quem é esse José, João, Maria aí? Quem são esses espíritos? Alguém vai falar para mim ou não? Quem são os espíritos? De que espíritos estamos falando? Vocês estão tímidos, né? Tá, beleza. Não tem problema não. Os espíritos, gente, a gente falou na aula anterior que são homens e mulheres que já estiveram encarnados aqui na Terra, tá? Então, essas pessoas, todos nós somos iguais? Nós, enquanto estamos aqui na Terra, somos iguais? Sim ou não? Não, Ah, Camila. Não somos iguais, né? Apesar de termos o amor de Deus de forma igual, nós não agimos da mesma maneira e, portanto, não somos exatamente, não estamos todos no mesmo patamar, na mesma equivalência. Apesar de habitarmos todos o planeta Terra, temos sim diferenciações a partir de quem fomos também enquanto encarnados. Quando nós desencarnamos, que nos tornamos espíritos, nós também temos essa diferenciação, porque não é porque a gente desencarna, que a gente não está mais habitando o corpo de carne, que nós somos diferentes, né? Então, os espíritos, inclusive, aí vai um conceito, os espíritos desencarnados, né? Os desencarnados que habitaram aqui na Terra são conhecidos como o quê? Espíritos errantes. Quando diz assim, estão na erraticidade. Quem estiver lendo o livro dos Espíritos, quem estiver estudando, vai ver muito isso. Espíritos na erraticidade. Rapaz, que danada é isso? O que é erraticidade? São espíritos que estão o tempo inteiro. Aí diz assim, até no livro dos Espíritos, diz assim, que eles se acotovelam entre nós. Tantos que são os nossos irmãos desencarnados. Irmãos, olha como é que eu falei. Os nossos irmãos desencarnados, tá? Então, ele diz o seguinte, os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em 4 pontos fundamentais: força, inteligência, saber e moralidade, né? Então, os da primeira ordem, né, quando diz assim, os espíritos da primeira ordem, são os espíritos superiores, aqueles que se distinguem pela perfeição, conhecimento e aproximação de Deus. Então, a gente vai entender hoje que os espíritos estão, a partir de seu, vamos dizer assim, de seu modo de vida, das escolhas que fizeram, né? Da, do grau vamos dizer assim, do grau de essência em pureza que se aproxima mais de Deus. Então, a partir disso, a gente vai entender que
as decisões que nós tomamos durante a nossa vida, as atitudes, por que não dizer também, as nossas reações, né? Isso, ao longo da nossa vida, esta de hoje, e as pretéritas, né? As vidas que já passaram, elas vão moldando esse espírito nosso, que é imortal, tá? Então, o que é esse espírito, então? Eu falo e Suzana fala que essa é a frase da minha vida, né? Nós somos a soma de nossas experiências. Porque nós já vivemos várias e várias e várias vezes. E muito provavelmente viveremos outras e outras e tantas vezes forem necessárias, tá? Então, à medida que nós vamos aproveitando melhor, tomando as melhores decisões, nós estamos nos classificando, vamos dizer assim, né, de uma maneira mais simples, nós vamos nos classificando em espíritos melhores. Lógico que a natureza não dá saltos, então não adianta a gente também querer agora, eu vou virar um santo agora, porque eu quero ir amanhã para o colo de Jesus. Não é assim, não. Não é assim, não. Mas é para frente que se anda. Então, dessa forma, a gente vai entendendo que os espíritos puros são aqueles que tomaram, ao longo dessas vidas, essa pureza de essência, né? Procuraram a pureza de essência. E o maior deles, quem seria? A pureza em si. Jesus. Jesus. Gente, vocês estão me pirraçando, mas vai, né? Então, o próprio Jesus. Então, os que dessas virtudes que a gente está falando, né? Dessas virtudes em essência, vão se distanciando, vão se distanciando da essência do próprio Cristo, eles estão indo em que sentido? Se não no sentido de classes inferiores, né? Então, quando a gente falou semana passada, por exemplo, em princípio vital, a gente entende que no nosso princípio vital mora o nosso ser instintivo, aquilo que nos aproxima de sermos de seres animais, tá? Porque apesar de sermos racionais, nós não deixamos de ser animais. Contudo, quando nós não racionalizamos, nós não raciocinamos e não purificamos a nossa essência, nós estamos fazendo escolhas de sermos cada vez mais grosseiros, mais grotescos em nossas atitudes, em nossas ações e reações. Desta forma, vamos entender que estamos nos animalizando. E isso nos traz, nos puxa para sermos, apesar de sermos seres humanos, mas vai o quê? Atrasando a nossa evolução. Porque somos seres em evolução e, às vezes, nós teimamos em ficar nas nossas atitudes instintivas. E as atitudes instintivas estão muito mais ligadas à matéria, como, por exemplo, atitudes grosseiras de orgulho, de vaidade, de sensualidade, e por aí vai. Então, essas coisas todas vão nos distanciando, né? Vale dizer que de todas sempre a espiritualidade nos traz que de todas as não virtudes que nos distanciam de Deus, que nos distanciam da moral do Cristo, de todas elas se encerra em duas coisas que desdobram em tantas outras. Uma delas se chama orgulho e a outra se chama egoísmo, tá? Então, do orgulho e do egoísmo surge a guerra, surge a inveja, surge maledicência, surgem grandes coisas, mas também surgem pequenos defeitos. Todos eles acabam como o ciúme, como a avareza, como a preguiça, né? Aqueles pecados capitais que a gente também conhece,
todos eles se encerram no orgulho e no egoísmo. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai também internalizando que somos seres que vivemos em várias existências e existências outras teremos ainda. E a gente também precisa dizer e precisa compreender uma coisa que eu sempre achei interessante a gente trazer isso, porque às vezes parece assim, nossa, como assim? Mas é porque eu vou dizer primeiro o conceito e vou dizer por que que é importante a gente entender um pouco mais esse conceito. Ele diz o seguinte: a encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana e está sempre em progresso e jamais retrocede. Pronto. Não sei se vocês se lembram, quem estava no curso anterior, a gente falou em uma das aulas sobre metempsicose. A metempsicose seria como a gente, por exemplo, nessa vida a gente é gente, na outra a gente é gato, na outra a gente é vaca, na outra a gente é sapo. Depois a gente vira gente de novo. Isso seria metempsicose, gente. E a gente vê isso, sabe quando? A gente vê isso muito em filme. Quantos filmes não existem que o homem encarnou num cachorro? Por exemplo, a gente tem a seita hindu, por exemplo, trata a vaca, por exemplo, como um animal sagrado. Não que ele não o seja, mas ali nós já entendemos, espiritualistas e espíritas que somos, que é impossível um ser humano encarnar numa vaca. Mas por que, Thaís? Porque isso seria o retrocesso, tá? Então, quando o ser humano evolui, o que que acontece? Nós ganhamos a possibilidade, não. Nós ganhamos a capacidade de raciocínio, por exemplo. E uma vaca não raciocina, tá? Então, quando a gente diz que o ser humano está sempre em progresso e jamais retrocede, então a gente vai lembrar primeiro disso. E essas coisas é importante porque quando a gente vai conhecendo o espiritismo, às vezes a gente começa a assistir uns filmes, ver umas coisas e a gente fica, pelo amor de Deus, o que que é isso aqui? Então a gente vai trazendo conhecimento para poder, tudo bem, quer assistir, assiste, mas vamos fazer essa diferenciação. Vai falar, Su? Eu não sei se entra aí, para assim, que ninguém volta a ser animal, mas pode assumir formas de animal, né? Sim, Que sim. às vezes vem alguma leitura, filme, até livros assim, espírita que pode estar falando sobre esse assunto. A gente pode assumir uma nova forma de animal, mas uma forma adquirida ali temporária, né? Sim, sim. Aí já nesse caso seria, vamos tratar aqui, fazendo um adendo aqui, seria o fenômeno da zootropia, né? Nesse caso aí, é quando um espírito, ele adquire uma forma animalizada, né? Ele vai adquirir uma forma, por exemplo, de cachorro, ou de animais, inclusive, que não existem aqui, materialmente falando aqui na Terra, ou a licantropia, que é muito conhecido também, né? Que é quando o espírito toma a forma de lobo. Isso muito em escalas inferiores, ou quando espíritos estão em processos obsessivos junto a outros espíritos, né? Então, a gente tem algumas leituras em relação a isso, e é algo muito sério, a gente tem que tratar bem de cuidar, de entender isso. Eu posso até enviar aqui no grupo um material de apoio para que a gente entenda tudo isso. Então, já que Suzana falou sobre isso, e aí a gente já entrou no espaço de entender um pouco que se há espíritos e que espíritos estão na erraticidade, né? Existem espíritos errantes em todos os lugares. Não adianta a gente ter medo, não adianta a gente
imaginar que não e fazer assim com a cabeça e dizer, não, eu não acredito nisso e tal. Não. Isso não está no nosso, vamos dizer assim, no nosso alcance, né? Já que estão os espíritos errantes ocupam todos os espaços, a gente vai entender que esses espíritos estão o tempo inteiro em algo que eu vou dizer assim, mais ou menos, diálogos mentais conosco, tá? Então, eles exercem o quê? Influência em nossas vidas. Então, quando a gente pensa que a gente está pensando o tempo inteiro sozinho, a gente precisa entender que o nosso pensamento é algo que, em grande parte das vezes, eles são diálogos. E como que isso se dá? Já que os espíritos errantes estão por aí, e eles não são visíveis, obviamente, para a maioria de nós, pelo menos os que não são médiuns videntes, eles estão o tempo inteiro nos aconselhando, quando são espíritos de escalas superiores, maiores, ou estão em diálogos banais conosco, estão nos buscando desviar do caminho reto, desviar de bons objetivos. E eles, vamos se dizer assim, quanto mais o espírito que está em diálogo conosco, ele tem algum tipo de especificidade conosco que, por exemplo, numa outra vida não se alinhava ou que não tinha algum tipo ou que teve algum tipo de desavença com a gente, e quando esses espíritos vão nos encontrar de alguma forma, eles estão o tempo inteiro em embate com a gente, tentando nos trazer para o desvio dos caminhos dos nossos objetivos maiores, dos objetivos que a gente tem de traçar junto ao Cristo. Tem um ponto fundamental, inclusive, que eu queria falar aqui com vocês, que diz respeito do seguinte: é como se nós tivéssemos, todos nós temos defeitos, todos nós temos virtudes, todos nós temos manias, todos nós temos inclinações para o bem e para o mal, certo? Nenhum de nós, absolutamente ninguém que está aqui ou que nós conheçamos, são pessoas eminentemente ruins nem boas. Todas essas energias, todas essas, todas essas virtudes e não virtudes moram dentro de nós. E quando nós alimentamos pensamentos que nos desvirtuam do que é melhor, nós estamos travando processos mentais com aqueles que querem o nosso mal. Entendeu? Como é que é o processo? Entendeu como é importante a gente ter algo conhecido como higiene mental, ter melhores pensamentos, termos em nosso cotidiano a prece e a vigilância? O que seria a vigilância? Você começa a pensar em algo, por exemplo, e aquele pensamento que não é legal, ele começa a ser aquele pensamento que vai ficando, 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 ficando. Aí ele começa a ficar martelando na nossa cabeça, martelando, martelando, e ele vai ganhando amplitude. E algo que a gente tinha pensado lá atrás, né? Tá ganhando forma. E de repente, esse pensamento que ganhou forma, ele passa a não ser mais só pensamento e passa a ser algo concreto através de nossas atitudes. E aí, o resultado a gente já imagina. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que os espíritos têm moral diferente, inteligência diferente, saber diferente, nós também estamos querendo dizer que aqueles que encontram em nós sintonia com a nossa
baixa moral, ele vai encontrar morada no nosso pensamento também. Entende? Então, primeiro a gente está falando de quê? De autorresponsabilidade. Porque nós precisamos fazer, sim, a nossa higiene mental. Gente, eu tô suando bicas, capela tá quente demais, pelo amor de Deus. Mas aí vem quem? Para dizer tudo isso, para dizer de uma maneira muito simples, qual seria a melhor forma de higiene mental, ou que seria a maior forma de viver da maneira mais objetiva e libertária possível, onde se encerra a moral dos espíritos superiores, se resume também a moral do próprio Cristo. E aí Jesus Cristo vem e nos diz o seguinte: agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Já ouviram isso? Vocês já ouviram isso? Muito provavelmente sim. Dizendo assim, eu não quero fazer a alguém aquilo que eu não quero que o outro me faça. Né? Então, isso é tão simples, mas que quando a gente vai, é simples da gente entender o conceito, mas quando a gente vai para o nosso dia a dia, o nosso dia a dia é tão cheio de materialidade, a gente, nossa, não é tão simples assim, porque praticar, às vezes, não é tão simples. É mandamento, né, tá? É É assim, mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. no próximo, como assim mesmo. Então, se a gente guardar os 2 primeiros mandamentos, a gente está resumindo toda a doutrina espírita. E ele diz isso, né? Ele diz: este é o resumo da doutrina espírita. Imagine que Allan Kardec compilou todas essas 5 obras, a gente está começando a estudar todas elas, mas de nada vai valer se a gente não entender esse conceito, que é tão simples, a gente, não, mas que é de uma profundidade muito grande, porque ele nos exige no nosso dia a dia, né? Porque o tempo inteiro a gente está sob influência de espíritos, né? Ou seja, como eu estava falando, de pessoas não visíveis, vamos dizer assim, a gente está sob influência das pessoas que convivem conosco. Estamos sob influência de pessoas que a gente convive e que a gente julga ser extremamente difícil de conviver. A gente está sob influência de pessoas que tiveram dias ruins, pessoas que têm uma dificuldade de se relacionar, enfim, tantas coisas que estão o tempo inteiro nos provando, né? São provações que a gente vai ter ao longo de nossos dias. Aí, por exemplo, a gente está aqui no curso, aí fala, não, tá certo. Então, beleza. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ok, tá. Resumir a doutrina espírita. Mas bora viver? Bora lá para fora para ver? Aí é que o caldo engrossa, né? Ô, tá, faz uma enquete aí, faz uma enquete. Quem nunca, Sobre. depois que tá começando a estudar a doutrina, porque pra mim foi quando eu comecei a estudar a doutrina, participar, que não faz uma coisa, uma merda e fala assim, meu Deus, eu sou espírita. Ou então eu tô estudando espiritismo. Quem nunca? Direto eu me pego fazendo, eu falei, rapaz, e eu sou espírita, olha, imagine se Quem eu não. fala, quem fala muito isso daí, Mila, que você está falando, é Jorge, né? Fala assim, não, ainda bem que tu é espírita, porque pelo menos você está começando a ver o que fez. O próximo passo é rever o que fez, e o outro passo é não fazer mais, E né? funciona, viu? É isso mesmo. De tantas vezes a gente peca tanto em alguma coisa, que é um hábito, na verdade, nosso, né? E depois a gente vai estudando a doutrina e vai indo e vai conhecendo, e aí começa a autorresponsabilidade, vixe, eu tenho conhecimento disso. Agora eu já não sou mais leiga, né? Já não tenho
Aí eu fico, ai meu Deus do céu. Aí você começa a se observar e fala assim, vixe, eu sou isso. Aí daqui a pouco você vai melhorando, melhorando aos pouquinhos, você vai tomando consciência. Mas eu me pego direto nisso daí. É. E assim, esses avanços, eles não são, eu falo muito isso e já falei até aqui no nosso encontro de hoje, gente, a natureza não dá salto. Não vamos achar que a gente vai santificar e nada disso não, porque é espírito, que não pode, que é isso, que é aquilo, não. A gente vai fazendo as nossas revisões, como Santo Agostinho nos ensina, vamos fazer a revisão do nosso dia, né? O que que fizemos no dia de hoje, etc, tal e tal. E aí, gente, só para a gente partir para a parte de prolegômenos, a gente vai fazer um pequeno comparativo, não é nem comparativo, é um pequeno conceito, né? Elaborar um pequeno conceito junto sobre espiritismo e ciência, porque a gente fica pensando assim, bom, ou é religião ou é ciência? Não, se é religião, é dogma, é algo que a gente tem que aceitar, né, de cima para baixo, é algo que a gente não vai contestar, são coisas que estão prontas, acabadas em si mesmas e, portanto, não devem ser questionadas jamais. Ou a gente diz assim também, sou cientista, portanto, devo me afastar de tudo aquilo que a ciência não consegue provar. É como se as coisas estivessem andando paralelas e que elas jamais vão se encontrar, elas vão até o infinito de forma paralela. E aí, gente, na sabedoria dos espíritos, eles vão nos dizendo o seguinte: jamais os bons espíritos vão, primeiro ponto, jamais os bons espíritos vão se levantar contra a ciência, tá? A ciência, até porque eles dizem o seguinte: a ciência é divina. A ciência só existe porque é com a permissão de Deus que ela existe. Então, não é porque ela é ciência que ela se encerra em si mesma, né? Ela parece ser eminentemente, puramente material, mas a ciência ela está aqui a serviço de encontrar soluções para o homem, soluções para a sociedade, para as comunidades, dentro da própria natureza. Pronto. E o que é a natureza? Se não a expressão maior de Deus. Não é isso? Os elementos químicos, vamos lá, vamos para a tabela periódica. Os elementos químicos, onde estão? Estão na natureza. Todas as coisas estão dispostas na natureza. Então, todas essas coisas são divinas e a ciência é uma permissão divina. Porque sem a ciência, todas as coisas que precisam ser instrumento de evolução para o homem não seriam possíveis. Então, a própria ciência, ela está primeiramente atingida, descoberta, evoluída no mundo espiritual. E depois ela é concretizada aqui no mundo material. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que acontece? A nossa ciência, quando diz assim, fala-se muito, quem estiver estudando, volta a dizer, fala-se muito, né, quando fala no livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte, ciência vulgar. E quando os espíritos superiores falam no livro dos Espíritos, ciência vulgar, eles estão dizendo o seguinte, gente, ciência comum, né? Não é no sentido de vulgarizar, de vulgata, não. É de ciência comum, aquela ciência que a gente já convive, né? Que as populações convivem. Então, ele diz o seguinte, a ciência vulgar, ela trata de todas as coisas que repousam sobre os saberes materiais, que podem ser manipulados materialmente, que podem ser provados de forma exaustiva, porque, por ser material, ele pode manipular.
né? Por exemplo, vamos lá, a biologia é uma ciência, né? E aí, quando a gente vai estudar, por exemplo, a vida de, sei lá, de uma comunidade de formigas, aquela determinada comunidade de formigas, se a gente vai classificar aquela comunidade de formigas, a gente vai ver que uma outra comunidade de formiga vai sempre desenvolver da mesma forma. E uma terceira, e uma quarta, etc. Já quando se trata das coisas do espírito, a ciência muda de figura. Por quê? Porque repousam sobre as inteligências. E as inteligências, sim, elas são abstratas, são pensamentos que estão em interação e que, portanto, não se comportam sempre da mesma forma. Então, essa ciência vulgar, ela não tem como manipular da mesma forma, tá? Apesar de que, e esse foi um grande salto para que se tornasse uma ciência e, portanto, respeitada, Allan Kardec consegue, então, desenvolver através do sistema cartesiano um método científico para que o Espiritismo fosse, então, traçado, entendido como uma ciência, porém, uma ciência de observação. Observação. Então, ela não é uma ciência material, ela é uma ciência de observação. Então, ela observa os fatos, ela não provoca os fatos. Porque o mundo espiritual não é manipulado por nós. E isso é muito bem falado, por exemplo, por Chico Xavier. Então, é uma ciência, sim, mas é uma ciência observacional. Nós estamos aqui observando, aplicando métodos e, portanto, chegando a conclusões. Tá claro ou não, gente? Tá claro? É importante que a gente entenda isso, porque nós estamos entrando no campo de raciocinar e de racionalizar a fé, né? A gente está falando de uma tríade. Então, a gente não tem como simplesmente aceitar a coisa posta, não. A gente tem que entender tudo isso para que a gente tenha uma fé inabalável. Uma fé que a gente chegue a conclusões 1000 vezes que forem necessárias. Então, os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências, tá? E essas inteligências que entram nesses diálogos mentais e mediúnicos que sejam, eles não podem ser manipulados de forma material. Por isso temos a ciência da observação. Entendemos? Então, vamos falando rapidamente aqui, sobre prolegômenos. Dessa forma, a gente vai entendendo que os fenômenos que escapam das leis da ciência, dessa ciência vulgar, ciência material, eles se manifestam em toda parte, em todo lugar. A gente vai ter os fenômenos mediúnicos em todos os lugares da face da Terra. Todos. Onde tiver humanidade, haverá fenômenos espíritas. Fenômenos espíritas, porque são fenômenos provocados pelos espíritos. Né? Então, e vamos entender também que esses fenômenos entendemos que são efeitos inteligentes, né? Nós vamos entender, por exemplo, quando nós falamos semana passada sobre as mesas girantes, que as pessoas perguntavam para as mesas e as mesas respondiam. As pessoas perguntavam na brincadeira do copo, por exemplo,
do cesto lá, que botava o cestozinho lá, e botava o papel e ia se formando frase, etc, tal e tal, que isso são efeitos inteligentes. E por trás dos efeitos inteligentes, muito obviamente, teremos causas inteligentes, né? Livre da vontade nossa, de encarnados, que a gente não pode manipular. Então, ele diz o seguinte, e é uma frase muito conhecida e difundida no fenômeno espírita, diz o seguinte: a razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. E os fatos que provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. E isso é natural. Então, o fenômeno, ele vai entender, nós vamos compreender que o fenômeno espírita, ele é natural. Nada de sobrenatural há nisso. Nós só vamos achar, né? Nosso campo do achismo, que é sobrenatural, porque ainda nós não compreendemos da melhor forma possível e que estará disponível para todos nós. E à medida que nós vamos descortinando todos esses saberes, vamos entendendo que é tudo muito natural. Está tudo na própria natureza. Então, o Livro dos Espíritos traz justamente isso, o entendimento e a compilação dos espíritos, aquela vastidão de conhecimentos e de seus ensinamentos. E aí diz o seguinte, gente, só para concluir aqui. Quem foi que escreveu tudo isso? Quem foi que ditou isso para os médiuns que foram no processo de auxiliar e que Allan Kardec teve o trabalho de organizar tudo isso? Espíritos de grande ordem, e alguns, inclusive, conhecidos no nosso meio religioso, seja espírita ou não. Por exemplo, São João Evangelista, Santo Agostinho, e também espíritos conhecidos dentro da própria filosofia, né? Desencarnados há muito e muito tempo, mas que até hoje trabalham incansavelmente no mundo espiritual, como Sócrates, o próprio Sócrates e Platão. Então, gente, a gente vai se familiarizando com esses autores e, por exemplo, a parte filosófica de O Livro dos Espíritos tem muito texto assinado pelo Platão, muito texto assinado por Sócrates, Fénelon e tudo mais, tudo mais. Para concluir a aula de hoje, gente, eu trouxe durante a aula, eu trouxe um diálogo para a gente sobre conhecimento não, sobre diálogos, influências com a espiritualidade, com os espíritos errantes. Importante que a gente entenda que a nossa cabeça, o nosso cérebro, também é um órgão que às vezes é muito sabotador, né? Muitas das vezes a gente quer sempre o mais fácil, o nosso entendimento mais fácil. A gente quer fazer aquilo que o cérebro já está acostumado, que a mente já está acostumada a fazer. Então, é muito comum, seja no nosso meio, ou qualquer outro conhecimento que a gente tente adquirir, a gente começar com uma força de vontade, porque a gente quer, porque a gente vai, né, trazer novos hábitos, igual mesmo. Vai chegar aí o ano novo. Aí a gente começa, né? Não, eu vou aprender 5 idiomas, eu vou emagrecer, eu vou virar triatleta, vou pedalar, vou nadar, vou correr, vou subir o Monte Everest, vou fazer várias coisas. E a gente vai fazendo vários planejamentos. E na nossa mente está o quê? Tudo certo, não é? Na nossa crença, está tudo muito certo. Porque na nossa cabeça tá top, a gente vai fazer tudo isso. Só que a nossa mente já vai fazendo, ao mesmo tempo,
um esqueminha de colocar o quê? Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer, acho que eu vou fazer amanhã. Ou eu vou fazer um. Nós estamos em novembro, outubro, né? Eu acho que eu vou fazer isso em 2022. Ai, às vezes 2022 tá tão em cima, eu acho que eu vou deixar. Vamos arredondar para 2023, entende? E o que está acontecendo ao mesmo tempo? A gente está perdendo a oportunidade de fazer daquilo que a gente achava que era uma excelente crença, que é mudar os nossos hábitos, pegar um livro dos Espíritos para ler, para estudar, ou pegar um outro material que seja edificante, que valha a pena a gente fazer os neurônios trabalhar, e a gente vai caindo nos nossos esquemas de sabotagem. E aí eu estava falando sobre o quê? Influência dos espíritos. Vocês acham, sinceramente, que espíritos que se comprazem com o mal vão querer que vocês, ou nós, qualquer um de nós, a gente que já está calejado de estudar a doutrina espírita, vocês acham que eles não vão querer infringir em nós pensamentos de não vai agora não, pega no celular para ver outra coisa, vai assistir Netflix, vai meter um sono na gente, vai meter uma dor de cabeça. E essas sabotagens, elas são, gente, é muito sério. Então, nosso recado de hoje é autorresponsabilidade, é vigilância, tá? Então, decidam por aquilo que é de verdade importante para cada um de nós, né? Para cada um de vocês. Façam, pesem as vossas escolhas, né? Não estamos aqui dizendo, ó, vai virar beato, vai ficar. Não, não é nada disso. Mas coloquem dentro de vocês bons hábitos também que façam moldar os comportamentos. E vocês vão ver que aquelas metas que vocês colocam para ano novo, elas podem ser agora. Porque espiritismo é prática para a vida. Não é algo que a gente vai botar lá e que vai ficar lá num livro e depois que você fecha o livro, aquilo esqueceu e só na semana que vem vai ter acesso de novo. Não, é para a vida. São escolhas para comportamentos cotidianos, tá? E aí, nós vamos encerrando com é como se fosse um puxão de orelha da própria espiritualidade que nos diz o seguinte: ainda sobre falar que no mundo material, tudo o que for dito pela ciência material, ou que seja por grandes sábios, são aquelas verdades incontestáveis. Imutável, gente, só Deus. Imutável, só Deus. Todos nós que estamos sob efeito da evolução, estamos em constante mudança. E tudo aquilo que é produzido por nós também está em constante mudança. Então, a própria ciência, ela está o tempo inteiro sendo passível de ser transformada, modificada e melhorada. Então, que não more, que não habite em nós as vaidades da gente achar que sabe tudo, nem que A ou B saiba tudo. O conhecimento, ele só começa, mas ele não tem um momento de terminar, porque a evolução é uma continuidade das nossas existências, tá? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer dizer assim, oi, não entendi, foi nada, volta aí tu. Ou tá ok, ou não ok. Vocês estão quietos, hein? Tudo certo na Bahia? Ok, então.
ou entenderam tudo ou não entenderam foi nada, né? Mas, enfim, espero que tenham, principalmente que eu tenha conseguido me fazer entendida, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não entendi, mas é porque a facilitadora não facilitou. Então, gente, nós vamos encerrar por hoje agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, a oportunidade de estarmos juntos, a espiritualidade maior por ter nos feito essa companhia incondicional e nos ter inspirado ao longo do dia de tomarmos a decisão de estarmos juntos aqui. Que os nossos irmãos, mentores espirituais, estejam sempre próximos a nós, que nós possamos sintonizar através da prece os nossos melhores pensamentos e transformando esses melhores pensamentos em melhores atitudes. Que o manto de Maria de Santíssima cubra o lar de cada um de vocês, de cada um de nós. Que nós possamos, na próxima semana, estarmos juntos. Todos os dias sejam excelentes oportunidades de nos melhorarmos. Que sejamos vigilantes, que sejamos atentos e que tenhamos na prece o bálsamo divino e consolador. Deus Pai de amor e bondade, nós agradecemos infinitamente pelo coração que se faz a companhia de vossa graça. E cada um dos que estiveram presentes na noite de hoje, sintam, Senhor, a vossa bênção. Aqueles que porventura não puderam estar conosco, também se sintam abraçados pela espiritualidade maior. Que os nossos conhecimentos sejam por nós internalizados, que morem na nossa essência, e que nós sejamos a luz que nos propomos ser. Que Jesus nos acompanhe todos os dias. Graças a Deus. E assim seja. Muito obrigada a todos. Boa noite, gente.